Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado, psicanalista clínico e poeta. Hoje procurarei, em síntese, numa pequena live, falar sobre a psicologia do presidente da Rússia, Vladimir Putin, baseado no que eu li sobre a sua biografia e sobre suas ações, inclusive nesta guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uma análise de uma pessoa à distância, apesar de leituras e informações biográficas, não análise que muito longe da perfeição. Porém, esboçarei, pelo que observei da sua biografia e do seu caráter, uma análise psicológica da linha psicanalítica de Vladimir Putin. O Vladimir Putin é um tipo de ditador frio. Aí muita gente vem a pergunta, será que ele é um psicopata como Hitler e outros ditadores que cometeram crimes contra a humanidade? A princípio pode dizer que não. Porém, é possível que Putin, devido à formação esquerdista do comunismo, ele foi muito tempo polícia e ocupou cargos de confiança no KGB, a polícia russa, polícia secreta russa. Provavelmente, desde a sua formação, ele sofreu de uma lavagem cerebral. Quando falo lavagem cerebral, não é que ele foi colocado em determinado local e se fez um bocado de influências psicológicas, torturas, e para ele chegasse a um ponto de modificar. A lavagem cerebral de Putin é geralmente a mesma lavagem cerebral da maioria dos comunistas. É uma lavagem cerebral, vamos dizer, didática. Desde a formação filosófica das teorias comunistas, onde existe quebra de valores humanos e cristãos. Por exemplo, a filosofia comunista, por ser materialista, ela coloca o Estado sempre acima da pessoa, do indivíduo. Demolindo valores morais e éticos. Não é à toa que até pouco tempo, não sei se ainda existe, uma estátua na Rússia em que parece um jovem como herói por ter denunciado ao Estado os seus próprios pais por não estar seguindo o regime e a teoria comunista e o regime soviético. E esses pais foram mortos, tornou-se herói. Então por aí você vê o tipo de valores que é passado aos esquerdistas, há violações de valores fundamentais, há problemas também inclusive de conduta sexual, ideologia do gênero e várias coisas que, em menor e maior grau, os partidos esquerdistas são ensinados
a seguir esse tipo de filosofia. Do ponto de vista psicanalítico, à primeira vista, podemos aplicar um pouco da teoria de Alfred Adler, psicanalista dissidente de Freud, que ele dizia que fala sobre o complexo de inferioridade e superioridade no desenvolvimento da sua teoria. E não é à toa que os grandes ditadores eram de estatura pequena também. Putin tem 1,67 m, como o general Franco, da Espanha, que foi um ditador também, e outros ditadores, como Napoleão Bonaparte, que tinha uma estatura baixa. O próprio Hitler, nos padrões alemães, não era uma pessoa alta. Existe aí o problema do complexo. O pequeno quer ser grande. Como não pode ser fisicamente grande, ele procura compensar esse defeito, que não acho que seja defeito, mas essa estatura pequena, procurando se projetar além das pessoas que têm estatura normais. Isso não quer dizer que aconteça com todas as pessoas baixas, e tem compensações favoráveis de vencer na vida, de ter sucesso na vida. No caso de Putin, ele quer o sentido de dominação, independente da ideologia, a frieza de caráter devido à lavagem cerebral feita pelo comunismo. A própria estatura dele, ele quer se superar. Diz que ele lutou judô, foi um bom atleta de judô, e tem, então, uma psicologia, ele tem esse aspecto psicológico. Agora, entra também os fatores sociais. A Rússia já não é aquela potência quando era a União Soviética. E a Ucrânia, por exemplo, desenvolveu bastante, principalmente na parte das indústrias, inclusive indústrias bélicas. Há um interesse também na propriedade da Ucrânia. Esse negócio de dizer que a Ucrânia, como justificativa que é nazista, é possível que dentro da Ucrânia tenha alguns partidos nazistas. Como aqui no Brasil deve ter algum partido nazista. Na Alemanha, apesar de não existir, se não me engano, proibido aqui no Brasil o partido nazista, existem pessoas que têm essa tendência. Eu não acredito que o motivo principal seja esse, e sim um motivo econômico e de necessidade de expansão. E também o medo de ser, por a Rússia já não ter aquela potência de antes, receber a influência do capitalismo, ou não digo assim, das ideias políticas ocidentais, como, por exemplo, a Ucrânia queria entrar na OTAN, essas coisas. Porém, além do social, existe esse tipo psicológico de Putin. A supercompensação por ser baixo, a lavagem cerebral feita pela doutrina comunista, esquerdista, que acontece inclusive em vários partidos por menor e maior grau. E essa guerra covarde atingindo hospitais, jardim de infância, que, se for comprovado esses fatos, não resta dúvida que ele é um criminoso de guerra como outros, como foi Hitler, como foi Mussolini, como foi Stalin. Essa, em resumo, a minha análise sintética da figura, da personalidade de Vladimir Putin, presidente da Rússia.